Eu sou o Matheus, meu grupo é o Gabriel, a Júlia, o Caio e a Ayane, e nós estamos responsáveis por estar apresentando sobre a Guerra do Vietnã. Eu sou o Matheus e eu vou estar falando brevemente sobre o motivo da guerra. Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu e dominou uma região conhecida como Indochina. Parte desse território era formado por Laos, Camboja e Vietnã, que viviam sob o domínio dos franceses. Tentando reagir à invasão, os vietnamitas formaram a Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã, que era ligada ao Partido Comunista. Eles tinham como líder Ho Chi Minh. Quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, teve início o processo de descolonização, que culminou na luta entre os guerrilheiros do Viet Minh e as tropas francesas. Com a derrota, os franceses foram obrigados a aceitar a independência. Em 1954, na Conferência de Genebra, que havia sido convocada para negociar a paz, a França reconheceu a independência do Vietnã, Laos e Camboja. Também ficou definida que o Vietnã passaria agora a ser dividido em dois: Vietnã do Norte, que seria governado por Ho Chi Minh, e Vietnã do Sul, governado por Ngo Dinh Diem, e ele tinha como aliado os Estados Unidos. No ano de 1959, os guerrilheiros comunistas chamados Vietcongs, eles atacaram uma base norte-americana, que ficava localizada no Vietnã do Sul, sob o apoio de Ho Chi Minh e dos soviéticos. A partir daí que está dado início à Guerra do Vietnã. Meu nome é Rayane e eu vou falar sobre os países envolvidos na Guerra do Vietnã. Entre os países envolvidos, temos o lado dos Estados Unidos, Vietnã do Sul, o Reino de Laos, República Carmen, a Coreia do Sul, a Austrália, Nova Zelândia, Filipinas e a Tailândia, além de outros apoiadores que atuaram de forma menos considerável. Já do outro lado dos países envolvidos, temos o Vietnã do Norte, o Vietcong, a Coreia do Norte, a China, Khmer Vermelho e o Pathet-Lao, com um apoiador considerável da União Soviética, que forneceu armas e ajudou os guerrilheiros vietnamitas em seus treinamentos. Olá, meu nome é Gabriel e eu falarei um pouco sobre as táticas de guerrilha utilizadas pelos Vietcongs. Uma das armas secretas dos Vietcongs foram os túneis escavados, com as mãos ou com a ajuda de pás, que atingiam 20 metros de profundidade e até 120 quilômetros de extensão. Enquanto tropas e helicópteros norte-americanos ocupavam os céus e as florestas do Vietnã durante a guerra, os vietnamitas do norte e as forças comunistas utilizaram essa estrutura primitiva, mas extremamente eficaz. Agora eu falarei um pouco sobre cada uma delas. A primeira é comendo na surdina. A alimentação dos ocupantes era preparada em cozinhas equipadas com um sistema de chaminés. Por meio delas, a fumaça criada com o cozimento de arroz e carne era desviada para centenas de metros de distância. Rasteira fatal. As imediações eram cheias de armadilhas. Umas eram feitas de explosivos acionados por arames, outras eram buracos no chão, forrados de estacas sujas de fezes para infectar os feridos. Ratos da lama. Soldados magros e baixos, a maioria de origem latino-americana, foram treinados pelo exército dos Estados Unidos para explorar esconderijos de Vietcongs. Originados em 1966, ficaram conhecidos como ratazanas de túneis. Enterrados vivos. Escondidos em pequenos redutos nas laterais dos túneis principais, guerrilheiros disparavam contra inimigos que se aventurassem pelas galerias. Muitos soldados americanos ficavam presos pelos corpos dos companheiros mortos. Ataque surpresa. Os soldados americanos e sul-vietnamitas eram surpreendidos por guerreiros escondidos em alçapões camuflados no chão. Disparando fuzis AK-47 e lançando granadas, os Vietcongs preferiam ferir a matar os inimigos, a fim de atrasar o deslocamento da tropa até o resgate dos feridos. Saída de emergência. Acessos escondidos dentro de córregos, no interior de casas ou em seus quintais uniam os túneis com a vida exterior. A população das aldeias fornecia alimento e informações aos ocupantes, além de refugiar-se ocasionalmente neles. Ambulatório. Alguns túneis tinham hospitais de emergência, onde eram tratados não apenas guerrilheiros, mas também a população das vizinhanças, num esforço para conquistar sua simpatia. O atendimento chegava a incluir a realização de partos. Cobras criadas. A disposição dos túneis formava um verdadeiro labirinto no subsolo. Passagens falsas levavam a becos sem saída.
onde muitas vezes eram deixadas cobras venenosas para atacar intrusos. E salas de aula. Além de reunião de guerrilheiros, algumas câmeras abrigavam a doutrinação ideológica dos moradores, fornecida por comissários políticos do governo do Vietnã do Norte. Meu nome é Caio e eu vou apresentar sobre as tecnologias. O exército dos Estados Unidos apresentava grande poder tecnológico e artefatos avançados na guerra. Dentre eles, uma das armas mais simbólicas era o helicóptero Huey, inicialmente utilizado para a remoção de combatentes feridos, desembarque de tropas e suprimentos, e que posteriormente foi aprimorado e modernizado com foguetes e metralhadoras símbolos da guerra, como a AK-47 e a M16. As armas químicas também foram utilizadas pelos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. A mais conhecida delas foi o napalm, uma mistura de gasolina com uma resina espessa da palmeira que lhe deu o nome, e que em combustão gera temperaturas acima de 1000 graus Celsius, adere-se à pele, queima os músculos e funde os ossos. Além disso, libera monóxido de carbono, fazendo suas vítimas por asfixia. Além do napalm, o exército norte-americano despejou sobre o Vietnã cerca de 80 milhões de litros de herbicidas. Entre eles, o mais utilizado, devido à sua terrível eficácia, foi o agente laranja, que é a combinação de dois herbicidas, o 2,4-D e o 2,4,5-T, sendo que a síntese desse último gera um subproduto cancerígeno, a dioxina tetraclorodibenzoxina, considerada uma das substâncias mais perigosas do mundo. O impacto ecológico do uso dessas armas químicas foi catastrófico para a cobertura vegetal e para a população que habitava a região. Mais de 40 anos depois da guerra, a dioxina produzida pelo agente laranja continuava biologicamente ativa. Agora falarei um pouco sobre os heróis de guerra. Hugh Thompson Jr. foi um piloto de helicóptero durante a Guerra do Vietnã, que se tornou conhecida na história da guerra por sua iniciativa em interromper o massacre de civis na aldeia vietnamita de My Lai. Nascido na Geórgia, Thompson se alistou na Marinha em 1961 e no Exército em 1966, onde fez treinamento como piloto de helicóptero. Voluntário para o Vietnã, foi integrado numa força de reconhecimento aérea cuja missão era sobrevoar as florestas vietnamitas e atrair fogo inimigo para marcar a localização de soldados do Vietcong e informar sua localização. Faziam parte de sua tripulação, operando metralhadoras M60 nas laterais do helicóptero, os soldados Lawrence Coburn e Glenn Andreotta, que mais tarde também receberiam com Thompson o reconhecimento por sua ação em My Lai. Após sobrevoar corpos de vietnamitas civis na área em volta da aldeia de My Lai, em 16 de março de 1968, Thompson pousou seu helicóptero no campo e, auxiliado por Coburn e Andreotta, começou a marcar com fumaça verde os locais onde estavam os corpos que ainda pareciam ter vida, para facilitar sua localização pelo corpo médico que pretendia contatar pelo rádio do helicóptero. De volta ao helicóptero, Thompson observou o capitão Ernest Medina, comandante da Companhia Charlie, o autor do massacre momentos antes, correndo pelo campo atirando nos civis feridos, mas ainda vivos, marcados pela fumaça verde de Thompson. Então Thompson levou o seu helicóptero até a vila, onde confrontou com o Tenente Brooks, que se preparava para explodir um bangalô cheio de civis feridos. Com o helicóptero pousado, Thompson ordenou que seus companheiros apontassem as metralhadoras para cobrir todo o perímetro e deu a ordem para atirarem qualquer soldado norte-americano que se recusasse a desobedecer a ordem dele, que era de interromper o massacre. Então, nenhum soldado nem oficial desobedeceu, mesmo ele sendo de patente inferior aos comandantes de pelotão. Coronel John Ripley. Ele, nascido em 1939 e falecido em 2008, o Coronel John Ripley é um herói legendário da Guerra do Vietnã, especialmente marcante por sua ação durante a Ofensiva de Páscoa. Em 1972, quando seu superior, o general Gerald Turley, ordenou-lhe resistir até a morte diante da ofensiva de mais de 30 mil soldados comunistas do Vietnã do Norte, apoiado por 200 tanques. O então capitão John Ripley procedeu à dinamitação da ponte de Dong Ha, única passagem do Vietnã do Norte para o Vietnã do Sul, impedindo assim o inimigo de invadir a parte meridional e detendo durante mais de um ano a ofensiva comunista sobre o Sul.
e o general Vo Nguyen Siap. Foi um general vietnamita, fundador e comandante supremo do Exército do Povo do Vietnã, e um dos mais importantes estrategistas militares do século XX, que comandou as forças do Vietnã que derrotaram tanto o exército francês na Batalha de Dien Bien Phu em 1954, encerrando o domínio colonial europeu no país, com a divisão entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, quando derrotaram o exército dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, logrando a reunificação do Vietnã sob regime comunista. O papel da população. Na arte, vários cineastas criticaram a política bélica norte-americana no Vietnã. A indústria musical também contribuiu para dar críticas ao governo americano. A grande divulgação da imprensa mundial e principalmente dos Estados Unidos nos conflitos do Vietnã, mortes e massacres de crianças, criou na população mundial uma repulsa ao conservadorismo, à guerra e às armas, desencadeando nos anos 1970 o movimento hippie e os movimentos de contracultura. Também levaram a intensos protestos nos Estados Unidos pelo fim da guerra. A população ajudava os Vietcongs, escondia e não passava informação. Isso, mais a falta de informação do território, prejudicou a atuação do exército americano, e tudo isso levou a um cessar-fogo. Nong Jin-sien, nascido em 1901, foi adversário da invasão japonesa da Indochina durante a Segunda Guerra Mundial, inimigo do Vietnã comunista, de Ho Chi Minh e também do colonialismo francês. Foi primeiro-ministro do Vietnã do Sul após a Conferência de Genebra sobre a Indochina. Em 1955, manipulando o referendo popular, criou a República e fez-se nomear seu presidente. Chefiando um governo ditatorial, conduziu o país a uma sangrenta guerra civil, com início em 1958. Foi assassinado em golpe militar em 1963. Ho Chi Minh envolveu-se com os movimentos socialistas e ajudou a fundar o Partido Comunista Francês. Em 1923, foi para Moscou, onde aprendeu táticas de guerrilha e entrou para o Comintern, braço internacional do Partido Comunista da União Soviética. Dirigiu um movimento anti-imperialista na Indochina, dominada pela França desde 1854. Em 1930, Ho Chi Minh fundou o Partido Comunista Indochinês e, em 1940, o Viet Minh, Liga da Independência do Vietnã, para resistir à ocupação francesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, lutou contra os japoneses e, em 2 de setembro de 1945, ocupou Hanoi, a capital do norte, e proclamou a independência do Vietnã. A Guerra da Indochina só terminou em 1954, com a vitória do Viet Minh. O país foi dividido em dois. Ho Chi Minh, presidente do Vietnã do Norte, treinou e aparelhou as forças da Frente de Libertação Nacional do Vietnã do Sul, o Vietcong, que visava reunificar o país, o que levou à intervenção norte-americana e à Guerra do Vietnã. Ho Chi Minh morreu em Hanoi de um colapso cardíaco. Em 30 de abril de 1975, um ataque norte-vietnamita entrou no palácio presidencial do governo sul-vietnamita, encerrando o sangrento conflito. Saigon, a capital do antigo Vietnã do Sul, foi rebatizada posteriormente com o nome de Ho Chi Minh. Dwight Eisenhower, nascido em 1890, foi presidente dos Estados Unidos entre 1953 e 1961. Como militar, foi comandante supremo das Forças Aliadas durante a Segunda Guerra Mundial e comandante supremo das forças da OTAN. Ele mandou tropas federais para Arkansas pela primeira vez desde a reconstrução, para fazer valer as decisões da Suprema Corte sobre dessegregação racial em escolas públicas e acabou por assinar leis de direito civil em 1957 e 1960. Ele também implementou a dessegregação racial nas Forças Armadas e apontou 5 nomes para a Corte Suprema. Faleceu em 1969. No Sudeste Asiático, Kennedy continuou o que Eisenhower tinha começado a fazer, utilizando força militar limitada para a luta contra os comunistas, comandados principalmente por Ho Chi Minh no Vietnã. Proclamada uma guerra contra a propagação do comunismo pelo mundo, Kennedy estabeleceu programas para ajudar os sul-vietnamitas de forma econômica e militar, que incluem o envio de 16 mil conselheiros militares e forças especiais americanas para a região. Kennedy também concordou em usar zonas livres para disparar napalm e agente laranja lançados por seus aviões. Os Estados Unidos
estava cada vez mais envolvido na área, mesmo que não estivesse envolvido diretamente no combate terrestre, na guerra que arrastava. Porém, o conflito iria se intensificar consideravelmente na administração seguinte. Kennedy inicialmente aumentou o apoio militar, mas as forças armadas do Vietnã do Sul foram incapazes de superar as tropas dos Viet Minh e dos Vietcongs. Kennedy enfrentou uma crise no Vietnã do Sul em julho de 1963, quando os generais sul-vietnamitas deram um golpe de Estado contra o seu presidente. No Dinh Diem, em 2 de novembro, Diem foi deposto, preso e executado, embora as circunstâncias exatas da morte nunca foram divulgadas. O presidente americano começou então a desenvolver um plano de retirada das tropas do Vietnã, que se completaria em 1965, mas ele foi morto antes disso. Seu sucessor, vice-presidente Johnson, optou então por manter os militares por lá e intensificar o conflito. Agora irei falar algumas curiosidades. A guerra durou 16 anos, entre o período de 1959 a 1975. A K-47 é uma das armas mais associadas a esse conflito. Ela foi bastante usada pelos guerrilheiros vietnamitas contra os soldados americanos. Esse conflito é conhecido como um dos mais violentos e sangrentos da história, perdendo apenas para a Segunda Guerra Mundial. Mas calcula-se em média mais de 1 milhão de mortos e mais de 2 milhões de feridos e mutilados. Uma curiosidade é que cada país chama a guerra de nomes distintos. Enquanto nos Estados Unidos o conflito e guerra é conhecido como Guerra do Vietnã, no país asiático ela recebe o nome de Guerra dos Estados Unidos. Mas afinal, qual foi o lado vencedor? Diante do abandono americano, o exército e os guerrilheiros do norte ganharam terreno. Assim eles acabaram tomando a capital Saigon em 1975, vencendo a guerra e unificando o Vietnã sob o regime comunista.